Quando a gente fala de setor público aqui no Brasil, um tema é absolutamente chave: a transparência financeira. E para garantir que isso aconteça, existe uma norma fundamental, a NBC TSP 33. Nesta nossa análise, vamos mergulhar fundo nela para desvendar o que exatamente ela exige e por que ela é tão, mas tão importante. Bom, para a gente entender bem essa norma, vamos seguir um caminho bem lógico. Primeiro, por que essa divulgação toda é importante? Depois, como é que se reporta isso no balanço? Vamos também desvendar os riscos financeiros, entender o que é essa tal de hierarquia do valor justo e, para fechar, dar uma olhada em algumas situações mais específicas. Vamos lá? Ok, antes de a gente se jogar nos detalhes técnicos, é fundamental dar um passo atrás e entender a pergunta mais básica de todas. Por que essa norma sequer existe? Qual é o grande objetivo por trás de todas essas regras de divulgação? E essa é uma pergunta muito justa, sabe? Porque, à primeira vista, pode parecer só mais burocracia, mais papelada, mas a verdade é que existe um propósito muito claro e muito importante para a saúde financeira de todo o setor público. Aqui está o pulo do gato. O objetivo, na essência, é duplo. Primeiro, é permitir que qualquer pessoa consiga avaliar a relevância dos instrumentos financeiros de uma entidade pública. E segundo, que talvez seja até mais crítico, é expor com todas as letras a natureza e o tamanho dos riscos que essa entidade está correndo. Ou seja, no fim do dia, estamos falando de clareza e de gestão de risco. Simples assim. Beleza, agora que a gente já entendeu o porquê, vamos ver o como. Como é que essa transparência toda vira algo concreto, algo que aparece nas demonstrações contábeis? Vamos dar uma olhada no que é essencialmente divulgado lá no balanço patrimonial. Para a informação não virar uma bagunça, a norma é bem clara. Os instrumentos financeiros precisam ser organizados em categorias específicas. Isso garante que, não importa o relatório que esteja sendo analisado, os ativos e passivos vão estar classificados de um jeito consistente. E isso, claro, torna qualquer comparação e análise muito mais fácil. E essa tabela aqui resume as três principais formas de medir esses instrumentos. Alguns são avaliados pelo seu valor justo, que basicamente reflete o preço de mercado deles hoje. Outros são medidos pelo custo amortizado, que fica mais próximo do valor original. A escolha de um método ou de outro depende da natureza do ativo ou do passivo. E entender essa diferença é crucial para sacar a real situação financeira da entidade. Mas, olha, os números brutos contam só uma parte da história. Uma entidade pode ter um monte de ativos, mas e se eles estiverem sob risco? É exatamente por isso que a NBC TSP 33 não para por aí. Ela exige um mergulho bem fundo nas incertezas e nos perigos financeiros que a entidade enfrenta. A norma foca em três categorias principais de risco, aquelas que realmente podem abalar a saúde financeira de uma organização. Vamos passar por cada uma delas: o risco de crédito, o de liquidez e o de mercado. O primeiro é o risco de crédito. Falando de um jeito bem direto, é o risco de alguém simplesmente não pagar o que deve. Um calote. Depois vem o risco de liquidez. Esse é o perigo de a entidade não ter dinheiro em caixa, sabe? Não ter grana para pagar as contas do dia a dia. E, por último, o risco de mercado. Pense nele como o risco de perdas que vem de fora, por fatores como uma mudança brusca nas taxas de juros, uma flutuação do câmbio ou uma queda geral do mercado. São forças que, na maior parte do tempo, estão fora do controle da entidade. Mas não adianta só identificar esses riscos e pronto. A norma é bem específica sobre como eles devem ser mostrados. Ela exige uma abordagem dupla. Não são só os números, é preciso contar a história por trás deles. E aqui a gente vê os dois lados da moeda. De um lado, a divulgação qualitativa. É a narrativa, a história, que explica quais são os riscos e o que a entidade faz para lidar com eles. Do outro, a divulgação quantitativa. Aí sim são os dados, os números concretos, mostrando a exposição real a esses riscos. Só juntando os dois é que se tem a imagem completa. Certo? Agora vamos entrar num conceito que é super importante para entender várias dessas divulgações: a tal da hierarquia do valor justo. O valor justo, como a gente viu, é basicamente o preço de mercado de um ativo. Mas, e se não existir um mercado ativo para aquele item? Como é que se define o preço? Para evitar que cada um faça de um jeito, a norma criou uma hierarquia com 3 níveis, que serve para classificar a confiabilidade da informação usada para calcular esse valor. Esse sistema que vem lá do item 32 é bem claro. O nível 1 é o mais confiável, baseado em preços de mercado diretos. O nível 2 usa dados observáveis, mas não diretos, e o nível 3 é o menos confiável porque se baseia em estimativas internas da própria entidade. É uma escadinha de confiabilidade.
A norma também se preocupa em dar orientação para uma série de situações financeiras que são mais específicas e muitas vezes bem mais complexas. A gente vê aqui como a norma é bem completa. Ela cobre cenários complicados, como, por exemplo, o que fazer quando há inadimplência num contrato de empréstimo, ou como se deve divulgar garantias financeiras. A norma dá um guia claro para essas e muitas outras situações, para garantir que nada de importante fique de fora. E não importa o qual complexo seja o cenário, o princípio por trás é sempre o mesmo: transparência total. O objetivo final é garantir que qualquer pessoa que leia as demonstrações financeiras tenha todas as informações que precisa para tomar decisões bem informadas. Bom, depois de passar por todo esse caminho, pelo propósito, pelos requisitos, pelos riscos, o que a gente pode tirar como a principal ideia disso tudo? No fim das contas, a NBC TSP 33 é muito mais do que um manual de regras contábeis. Ela é uma ferramenta poderosa para promover a confiança no setor público. É ela que garante que as entidades comuniquem sua saúde financeira e seus riscos de um jeito claro e honesto. E isso nos deixa com uma pergunta importante para reflexão. Será que mais divulgação significa automaticamente mais clareza? Ou será que existe um risco de que um excesso de informação acabe, na verdade, escondendo aquilo que é realmente importante? É um desafio constante esse de equilibrar complexidade com simplicidade.